Quando nós começamos, portanto, aqui a vender a Casa do Caminho, era uma zona de alto aqui, não só os animais, eram bois, né, vacas, tudo aqui na frente. Uma professora da universidade, acho que católica, veio fazer uma entrevista comigo, e ela ficou emocionada ao ponto de chorar, quando eu observei, ela estava chorando, vendo o povo vindo assim, na lama, né, pelos matos, para assistir a reunião com um garoto pendurado no pescoço, e ela ficou, quando eu observei, ela estava chorando, porque ela disse que não imaginava assistir, né, ela era acostumada com o ritmo de Recife, assistir uma cena de pessoas virem a pé, distante, com o filho pendurado no braço para assistir uma palestra pública. E eu também sofri umas consequências interessantes, né? Às vezes, principalmente no inverno, os carros ficavam atolados, né? Porque não tinha estrada, era puro barro, uma chuveira terrível. E às vezes chegavam pessoas vindo de Recife, de Olinda, né, que sabiam que nós tínhamos inaugurado um novo serviço naquilo, era lá de Bom Escapado. E quando chegavam aquelas pessoas, os conhecidos diziam assim, chegavam assim com raiva de mim. Como é que você vem para um lugar desse? Quando eu penso que você vai ficar mais perto em Recife, eu tinha vontade de dizer, eu me convidei, mas aí eu não poderia cometer essa delicadeza, eu apenas pedir desculpas, mas eu entendi isso até como uma forma carinhosa de dizer assim, poxa vida, você vem fazer esse tipo de trabalho. Bom, e agora diante do projeto futuro, a necessidade de ampliarmos as atividades da Casa do Caminho, nós recebemos uma doação, um terreno aqui próximo, de 281 metros quadrados, nós temos um projeto arquitetônico para fazer o anexo do projeto social ampliado da Casa do Caminho, que vai receber o nome de Edgar Amorim, um companheiro que aqui desde o início fez parte das nossas atividades. E aí a espiritualidade nos trouxe esse presente aqui. Nós psicografamos esse livro, A Nova Terra. Ele utilizou o pseudônimo O Viajante, eu sei quem é o espírito, mas eu preferi utilizar o pseudônimo, importante é o conteúdo. O livro está belíssimo. Toda a renda é revertida para a construção desse anexo. 100% doado para a construção do anexo. E as pessoas que desejarem colaborar ou até adquirir o livro, né, de maneira online, né, virtual, pode acessar @soesca, com 2A no final, que é o nosso Instagram, e lá na bio você vai ter um link em direção ao WhatsApp para adquirir e comprar o livro. Bom, gente, aqui atrás nós temos o terreno onde vai ser construído o anexo, que é o complexo social Edgar Amorim. Aqui nesse terreno de 281 metros quadrados nós vamos construir consultórios médicos, um gabinete odontológico, uma clínica para os animais, o veterinário, vamos ter um núcleo de fisioterapia, vamos ter a Casa da Sopa e também um local para a oficina de enxovais para atender as gestantes carentes. Portanto, aqui vai ser o nosso anexo, cujo objetivo do lançamento da obra A Nova Terra é todo voltado para a construção da ampliação desse trabalho social da Casa do Caminho. Além dos 4 médicos que já atendem na nossa casa, um pediatra, um clínico, um ginecologista, uma psicóloga, nós temos também um trabalho preventivo de câncer. Nós vamos construir também um gabinete odontológico, temos 2 profissionais já dispostos, estamos esperando para ver se a gente consegue uma cadeira, né, de odontologia, para um gabinete odontológico. Vamos fazer uma sala de fisioterapia, vamos ter uma clínica veterinária para os animais das famílias, das comunidades que mais assistimos, os animais sem teto também. E vamos construir nesse mesmo anexo a Casa da Sopa, onde temos o objetivo de dar sopa todos os dias. Vamos ter também uma sala dos sireneus e os samaritanos. O que significa isso? É uma sala de confecção de enxovais para gestantes carentes. Elas mesmas irão também confeccionar os enxovais. Claro que teremos enxoval emergencial para aquelas situações realmente de emergência, mas o objetivo é fazê-las sentir partícipe. Boa noite a todos aqui presentes. Eu sou Alexandre Lauzide, fundador da Brasil UFO Network, uma rede de ufologia, sediada aqui em Recife. Chegamos agora ao último dia do nosso fórum com o nosso palestrante encerrando essa maravilhosa jornada, o Ademar Carvalho, com o tema Famílias Espirituais. Nós colocamos
na descrição do vídeo, lá embaixo, né, a biografia do Ademar e também como você pode fazer a pré-inscrição para o 3º Fórum Internacional de Ufologia, que acontecerá aqui em Recife. Né? Lá tem um formulário também, bem como a biografia do nosso amigo Ademar. Então, aqui vamos chamar aqui o Ademar e está aqui conosco também o Vanderlei. Boa noite, Vanderlei. Boa noite, Ademar. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Ademar. Boa noite a todos. Todos sejam bem-vindos. O Ademar, ele mora em Brasília, né? Mas nesse momento ele não está em Brasília, né? Está no Rio de Janeiro, mas ele é fixo lá, residência de Brasília. Isso. Ademar, gratidão aí pelo seu tempo, por ter aceito esse convite, em participar do 3º Fórum Online de Ufologia, aliás, o 4º Fórum Online de Ufologia e Espiritualidade da Braufuret, que é a nossa rede, a Brasil UFO Network, ok? No final da palestra do Ademar, estaremos abrindo para as perguntas e respostas, tá? E o Vanderlei será, como sempre, nosso mediador, ok? Então, a todos aqui presentes, nós estaremos aqui nos bastidores, qualquer coisa pode nos chamar, que a gente venha a seu socorro, viu, Ademar? Vamos estar aqui vendo você, escutando você. E você também trouxe uma apresentação, que eu sei, né? Que eu recebi um PowerPoint, e o Ademar vai passar aí ao longo da apresentação. Então, a todos uma boa live e vamos lá. Pessoal, boa noite. Alexandre, boa noite. Vanderlei, boa noite. A assistência, boa noite. Queria agradecer a oportunidade de passar essas informações, de participar desse fórum e passar essas informações que são, digamos assim, de um ineditismo para praticamente a totalidade das pessoas e que, no momento, se faz importante essa abertura. Tudo que nós vamos conversar aqui estava inserido nas escolas iniciáticas, nas escolas de mistérios de antiguidade. Isso já era de conhecimento deles. Então, nós vamos tratar de um tema que eu escolhi para esse momento pelo ineditismo e também para que as pessoas entendam que elas fazem parte de um algo maior. Então, inicialmente, eu queria mencionar o venerável Mestre Akron, que no início da Era de Aquário trouxe essa maravilhosa sabedoria através de 2 pessoas, o Sanchu e a Zornai, e que nós agora, eu e mais 2 pessoas, estamos fazendo um processo de finalização dessa missão, que nós recebemos formalmente do próprio mestre, que foi o primeiro farol da 2ª dinastia, a incumbência de terminar esse trabalho. E com isso, palavras dele, era o momento de abertura de uma série de informações, sabedorias, que ficaram ao longo de milênios hermeticamente fechado, porque o ser humano ainda não havia atingido a condição de começar a entender determinados processos. E isso foi nos dito. Eu e mais essas 2 pessoas pertencem à minha família espiritual em 20 de janeiro de 2003. Então, eu gostaria de entrar agora no tema, e já com o nosso primeiro slide, famílias espirituais, processos de síntese e retorno. Por que eu coloquei síntese e retorno? Porque a espiritualidade, ela trabalha com desdobramento de consciências e, ao longo de um processo finalístico, ela começa a recolher essas experiências através de sínteses sucessivas. Por isso que eu botei síntese e retorno. Então, aí nós temos o primeiro slide. Aqui, o venerável Mestre Akron, a sua imagem, filho de Asharakon, vos saúda. Agora, vamos nos referir ao nosso Sol. Vocês já devem ter visto que várias civilizações da antiguidade elas fazem uma deferência ao Sol.
Isso foi traduzido mais recentemente como se o Sol fosse o regente das marés, das estações. Mas, na verdade, esse processo de deferência ao Sol, ele existe e sempre existiu, porque o Sol é a consciência que rege o nosso sistema solar. Ele é o nosso pai e mãe. Por isso é que os antigos, todos, tinham uma deferência, os astecas, os maias, os egípcios, os chineses, com o Sol. Não é porque ele é o regente das marés ou das estações. É porque ele é o pai e mãe desse sistema planetário. Ele também é uma estrela, como já dizia o venerável Mestre Acron. Mas ele é uma consciência, ele é um sétimo estrela. Ou seja, o físico que nós olhamos é um sétimo do que o Sol realmente é. Aqueles que estudaram um pouquinho de hermetismo, de espiritualidade, sabem que nós possuímos 7 corpos. O Sol também tem 7 corpos. Basta ver a lei da correspondência de Hermes, como em cima, como embaixo. Então, ele é um sétimo estrela, mas, na verdade, ele é uma consciência pai e mãe, masculino, feminino, que rege o nosso sistema solar, o Logos solar. Aqui nós temos, como não poderia deixar de ser, a família espiritual do nosso Sol, os planetas do nosso sistema solar. Reparem que a maior parte daqueles que mencionam a vinda de extraterrestres, mencionam de extraterrestres que se posicionam dentro do nosso sistema solar. O Chico, Jeffrey Hodgson, vários outros dentro do nosso sistema solar. Por quê? É a nossa interação. Não que o cosmos todo não tenham experiências, vidas, consciências, mas nós temos no nosso sistema solar aquelas consciências, aquelas humanidades que mais interagem conosco, como preceptores mais antigos dessa humanidade atualmente, que está no 4º planeta desse sistema planetário, o 4º, ou seja, o planeta Terra. Mas isso seria um assunto para uma outra ocasião, uma outra live. Agora eu vou entrar especificamente em famílias espirituais. Então, nós temos aqui a família espiritual do nosso Sol. Vamos falar inicialmente da mônada. Pessoal, eu queria fazer uma breve explanação. Esses assuntos, eles podem apresentar uma dificuldade, porque ele é inédito. Inclusive, o mestre diz, isso é inédito para a humanidade. Mas é o momento de se fazer o descobrimento, o disclosure, a abertura dessas informações e outras. Então, nós temos a mônada. O que vem a ser a mônada? É a nossa partícula divina, é a nossa chama divina, nossa fagulha divina. O nome pouco importa, mas a mônada é o nosso lado divino, o nosso lado Deus, pai e mãe. Sempre no universo, inclusive é uma das leis do Kybalion, a polaridade. Sempre há o positivo e o negativo. Não entender o negativo como negatividade. Eu vou tentar fazer da maneira mais simples possível essa abordagem, porque a dificuldade é nós tirarmos essa informação dessas escolas iniciáticas da antiguidade e trazer para o ser humano do dia a dia. Esse é o momento. Tirar do que é hermético e transformar isso numa sabedoria, porque somente, como disse o mestre Acron, somente por intermédio da sabedoria o ser humano conseguirá levantar e caminhar. E uma outra coisa que o mestre dizia,
A Cron não vem dar aquilo que o ser humano quer, e sim aquilo que ele necessita. Então, nós temos a mônada, que é a fagulha divina. Bom, famílias de sangue e famílias espirituais. Aqueles que quiserem ler, leiam. Mas nós vamos fazer essa separação. A família espiritual, ela está por todo o tempo e todo sempre unida. Ela jamais será descaracterizada. E qual é a origem dessa família espiritual? Essa é um desdobramento da mônada, dessa fagulha divina. Ou seja, ela desdobra no seu processo inicial várias humanidades, várias personalidades que começam a desenvolver as suas experiências. Então, lá no seu início, ela desdobra várias personalidades. E o que é uma família de sangue? Aquela família que todos nós nascemos. Pode haver alguma pessoa que pertença à sua família espiritual também na sua família de sangue? Pode. Mas, normalmente, a família de sangue ela é norteada pelos aspectos kármicos desenvolvidos ao longo das encarnações. Então, isso é a diferença entre família espiritual e a família de sangue. O Espiritismo, ele menciona família espiritual, mas ele menciona de uma maneira assim, a família de lá não é a mesma da família de cá. Então, vocês têm que entender que existe uma diferenciação. A humanidade inteira está agrupada em famílias espirituais. Vamos passar aqui à frente. Eu agora, como exemplo, vou apresentar a nossa família espiritual, da mônada Acron, no seu quarto raio. Uma mônada tem 7 raios, o seu quarto raio tem essa configuração. Então, vocês olhem ao lado direito, nós temos o número 7, o 6, o 5, com várias bolinhas dentro. Essas bolinhas dentro são duplas de personalidade. Existe muito mais informação no que eu estou dizendo, mas eu não gostaria de me atentar para esses detalhamentos agora, e sim passar o conceito. Nesse processo, quando nós olhamos o lado esquerdo, nós temos Khufu, Francisco de Assis e Ramakrishna. Por quê? Porque quando a mônada desdobra um número matemático de personalidades, quando esse grupo atinge um determinado número de encarnações, uma síntese consciencial ela é formada. E a partir desse momento, que essa síntese consciencial daquele grupo familiar é formado, é que começa o processo de resgate kármico. Até enquanto essa síntese consciencial não é formada, não existe resgate. Existe ônus e bônus. Ou seja, o ser humano, como personalidade solta, ele vai desenvolvendo uma série de experiências positivas, com positividade, negatividade. Chega um momento que essa síntese é formada. E aí sim, ela começa a resgatar o karma daquele grupo familiar. No nosso caso, como síntese consciencial, para a primeira família desse quarto raio, nós temos o venerável mestre Khufu. Na segunda família, nós temos
Francisco de Assis, e na terceira família temos o mestre Ramakrishna. O mestre Koufu não se deu a conhecer na sua duplicidade, masculino e feminino, mas o mestre Francisco de Assis se deu. Qual é a síntese feminina dessa família? É Santa Clara. E a síntese feminina do mestre Ramakrishna, personalidades historicamente conhecidas, é Sarada Devi. Então, onde eu queria chegar com essa informação? Que todos nós vamos, ou formamos já, ou iremos formar consciências que serão os mestres, pai e mãe dessa família. Então, vocês agora percebem que nós estamos ligados a uma consciência síntese superior. Isso é que é importante passar. Nós temos diversos exemplos, historicamente falando. Quem leu aquele livro, Autobiografia de um Yogi, do Yogananda, o Yogananda como uma personalidade, o Yogyakarta como mestre de família e provavelmente o mestre Babaji como uma síntese de 3 famílias. Vocês entenderam que sempre existirá um processo sintético para o retorno à própria mônada, depois esses 3 mestres vão se fundir na própria mônada, na consciência monádica, e ela se fará presente. Por exemplo, o mestre Jesus, ou Jesus, ele não era uma personalidade. Ele era uma síntese consciencial. E aqueles apóstolos, todos eles, eram parte de Jesus. Por isso, ele os conhecia mais do que os próprios apóstolos conheciam a si mesmo. Vocês estão entendendo a grandiosidade desse processo? Isso nunca foi falado dessa maneira. Eu já fiz algumas lives, já comecei a tocar nesse assunto, mas nunca foi explicado que nós e o nosso pai e mãe espiritual somos uma coisa só. Ele como uma síntese familiar e nós como uma fração desse ser. Por isso é que ele é um mestre, ele tem uma sabedoria muito maior, porque ele congrega toda uma família espiritual com todo aquele núcleo de personalidade, com todas as suas encarnações. E nós, como personalidades, só expressamos, através de nossa mente concreta, essa personalidade desse momento. Qual é o nosso processo evolutivo? É nós buscarmos o pai e mãe espiritual para que essa conexão, conforme a nossa elevação, através de uma meditação, de orações, de um recolhimento, cada vez mais seja estreitado, para que seja dito, conforme o divino Jesus falava, eu e o Pai, no caso dele, a própria mônada, somos um só. Por isso é que agora vocês estão entendendo que o Deus nosso está no nosso interior. É a nossa mônada, é a nossa fagulha divina, é a nossa fração divina. E qual é o processo evolutivo? É nós vencermos a vicissitude da matéria e buscarmos a integração, inicialmente com o nosso pai e mãe espiritual e, posteriormente, a própria mônada a qual nós pertencemos. Isso nunca foi tratado e dito dessa maneira, de uma maneira coloquial, de uma maneira simples, dentro da complexidade do assunto. O que acontece? Muita gente pensa assim, eu serei um Buda quando eu completar o meu processo evolutivo. Não, você jamais individualmente
será um Buda. Você irá formar um grupo a qual você já pertence, que vai ser essa consciência superior, que poderá ser chamado de um Buda. Vou dar um exemplo prático, pela lei hermética do Kybalion. Assim como em cima, assim como embaixo. Vamos olhar agora o nosso corpo físico. A genética já sabe que uma célula é uma pequena consciência. Um agrupamento de células forma um órgão. Esse órgão, vamos chamar que ele tem uma consciência. Isso é fato. Mas eu não vou entrar nesse processo agora. Esse órgão, formado por milhares de consciências menores celulares, ele tem uma consciência própria, a qual aquela consciência celular faz parte. Esse órgão, também com outros órgãos, forma um sistema, que é uma outra consciência, até formarmos o ser humano. Isso biologicamente falando. Entender as analogias, como tudo é ligado, tudo é feito à imagem e semelhança da divindade, tudo é uma mesma coisa, o mesmo programa. O universo funciona exatamente assim. Por isso já se foi dito, no templo de Delfos, homem, conheça-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e a divindade. Porque tudo é o mesmo programa. O programa universal e o programa humano é uma mesma coisa. Por isso, feito a imagem e semelhança. Não é que nós... o que diferencia é a potencialidade do programa. Nós, como um programa minúsculo, infinitesimal minúsculo, e o universo como um programa total, mas dentro das mesmas regras. Eu sei que a cabeça da assistência ela fica trabalhando agora de uma maneira muito surpreendente. Aqui, mais um detalhe dessa sabedoria, que eu não queria entrar agora. Nós todos temos uma alma irmã. O que é uma alma irmã? É aquilo que foi separado na segunda metade da terceira raça raiz em dois, um masculino e um feminino, um yin e um yang. Essa contraparte verdadeira, ela jamais será agrupada carnalmente. Então, nós jamais iremos casar com a personalidade irmã. E se nós temos um aspecto yin, ela terá um aspecto yang. Por que nós não casamos? Porque a divindade, ou seja, a mônada, ela precisa de um maior número de experiências. Se você casa carnalmente, você começa a ter uma série de experiências e vivências comuns. E isso, dentro do programa universal, não seria economicamente interessante. Quando um terminar o seu processo evolutivo, pode terminar um pouco antes do outro. Aí, no campo, e ele espera, no campo espiritual, essas duas partes serão novamente unidas. Por isso que existe aquela frase, o que Deus uniu, o homem não separa. Então, nós temos uma alma irmã, é uma maçã separada em dois, com polaridades diferentes, yin e yang. E o que é uma alma gêmea? A alma gêmea são almas que, ao longo de um processo evolutivo, karmas foram gerados que precisam ser esgotados ou serem sanados e fazem um reencontro natural pela frequência necessária à superação desse karma. Por isso que a alma irmã
não é a mesma coisa de alma gêmea. São coisas separadas, distintas. Bom, vamos em frente aqui. Nós temos agora aqui uma imagem do venerável mestre Koufu. A minha síntese familiar é o primeiro aspecto egóico do quarto raio monádico do ego acron. É, portanto, a consciência síntese da família espiritual nesse primeiro aspecto. Vocês viram que eu mostrei lá atrás, o quarto raio monádico tem 3 famílias espirituais. A primeira família representando a polaridade neutra, a segunda a positiva e a terceira a negativa. Exatamente a mesma triplicidade que a própria divindade expressa através de Amon, Amon-Ra, Amon-Re, Horus, Osíris e Ísis, Brahma, Vishnu e Shiva, Pai, Filho e Espírito Santo. Entendem que isso é tudo o mesmo programa. Exatamente o mesmo programa. E aqui nós temos a figura avatárica do venerável mestre Koufu. Aqui nós temos uma figura conhecidíssima, o mestre Francisco de Assis, com a sua contraparte, a Santa Clara. Um fez o trabalho público, o outro fez o trabalho de sustentação. Nenhum é mais importante do que o outro, porque as duas coisas são complementares. Inclusive, na física quântica, 2 partículas de quarks têm a sua contraparte, uma partícula e outra. Quando você muda o spin de uma, a outra inverte o seu spin. Olha como a física quântica, olha o universo, como tudo é igual. Tudo é o mesmo programa. Essa aqui, em relação à segunda família, o quarto raio monádico do ego acron. É, portanto, a consciência síntese da segunda família espiritual nesse segundo aspecto. E essa é a figura avatárica humanizada, representativa do terceiro aspecto egóico do quarto raio monádico ou ego acron. É, portanto, consciência síntese da família espiritual nesse terceiro aspecto, ou seja, da terceira família. Qual era a sua contraparte? Sarada Devi. Por isso é que Ramakrishna colocava a Sarada Devi num pedestal. Não a personalidade dela, mas sim o que ela representava como a divindade daquela família. Aquela representação. Isso vocês podem ler. Isso é histórico, século XIX. O mestre Ramakrishna. São Francisco, são figuras conhecidas. Figuras conhecidas. Não são personalidades. São síntese de uma consciência familiar. Bom, aqui nós temos, e depois eu falo sobre os livros, e vocês vão ter acesso franqueado aos livros para aqueles que não quiserem comprar, podem ter franqueado. Antes disso, eu vou entrar num detalhe. Se vocês olharem os grandes cientistas, os grandes músicos, os grandes políticos, vamos dar um exemplo como Abraham Lincoln, Niels Bohr, por exemplo, eles sonhavam com a fórmula quântica. Bohr sonhou. Einstein sonhava. Aí agora eu vou explicar. De onde vem esse sonho? Dessa consciência síntese. Dessa consciência síntese. Vocês entenderam? Da consciência síntese. Ou seja, ele, como personalidade, está acessando o pai e mãe espiritual dele, que, por uma razão missionária, uma razão maior, está apresentando a ele algo
que ele, naquela encarnação, precisa trazer para a humanidade. Reparem que isso é um lugar comum em vários desses seres, que eles mencionam assim, eu sonhei com a fórmula, tem lá o descobridor da tabela periódica, tem lá o Einstein, Mozart, sonhou com a sinfonia, sonhava com o que ele tinha que fazer como político. Você tem na biografia de Abraham Lincoln. O que é isso? É ele mesmo, no seu aspecto superior, passando a informação para aquele filho, aquela personalidade, fazer o que precisa ser feito. Entenderam o elo de conexão? Eu tive uma experiência minha e outras, vou dizer uma só. Quando nós iniciamos esse trabalho de divulgação da sabedoria, eu comecei a ir em algumas livrarias para colocar o livro, falar com a área de compras. Até que um dia eu estava no shopping e veio algo na minha cabeça, assim, vá na livraria X, que era do shopping. Eu cheguei lá, fui lá e fui. E deu super certo. Teve uma boa aceitação, uma boa vendagem. Aí eu achei, naquele momento, já tem muitos anos, que havia sido uma ideia partida de mim. E eu, durante a noite, no sono, no desdobramento, o meu pai espiritual falou: vocês pensam que as ideias são originadas de vocês. Não é assim. Elas são colocadas na cabeça de vocês para que vocês as façam. Olha, isso deu aquele impacto de você entender um processo que muitas vezes nós achamos que nós tivemos a ideia, o cientista acha que ele chegou a criar aquela fórmula, e não é assim que funciona. Ele teve, por uma razão superior, acesso a uma informação que havia uma necessidade daquele momento se trazer para o ser humano, em diversas áreas da filosofia, da política, da ciência, para trazer aquela informação. Podem ler isso na biografia. São vários os relatos, muitos relatos. Mas agora vocês estão entendendo como se dá esse processo. Olha, eu sei que muitas perguntas vão surgir, ou talvez não, porque pelo impacto da informação gere esse ineditismo, mas é necessário que o ser humano comece a entender o processo a qual ele está inserido. Ele entender que para que a hora se conclua, você tem que fechar os segundos. Fechando os segundos, você tem que fechar os minutos. Fechando os minutos, você vai fechar as horas. Fechando as horas, os dias os anos os séculos, e assim sucessivamente. Ou seja, nós estamos ligados a algo maior, que esse algo maior espera que nós façamos aquilo que é importante naquele programa daquela encarnação. Por isso que quando vocês observam nos aspectos da reencarnação, eles não mencionam algo mais importante do que outro. Para a consciência pai e mãe, toda a experiência ela é importante. Por quê? Porque ela vai finalizar um aspecto ou avançar em um aspecto que aquele programa monádico e na sua extensão daquele pai e mãe espiritual precisam. Então não importa se você vai ser um grande cientista, um Mozart, um Beethoven ou um faxineiro. Isso não tem valor
não tem o valor humano que nós damos. Porque para aquela experiência espiritual, aquele trabalho como faxineiro, ou um trabalho mais simples, ele tem exatamente o mesmo valor que o outro que está fazendo o trabalho como um governante, como um cientista. Não difere o valor. O valor não é avaliado pela métrica nossa encarnado. É avaliado pelo programa, pelo que a consciência maior precisa como experiência. E isso é importante ficar registrado. Outra coisa importante, muitas vezes nós vamos a alguma palestra e tem lá, tem um guru, tem um monge, e as pessoas ficam assim, ranqueando. Ele está fazendo aquilo, ele está mais avançado do que eu. Não funciona assim. Muitas vezes, nós já fizemos aquilo que aquele monge está fazendo agora. E o que a nossa síntese, o nosso programador precisa, é o que nós estamos fazendo agora. Por isso, o Divino Mestre dizia, não julgueis. Nós não temos a condição de avaliar o que nos é importante fazer em relação a outrem. Então, nós temos que dar valor àquilo que nós estamos programados fazendo nesse momento, dentro do nosso trabalho, dentro da nossa família, dentro do nosso grupo, dentro da nossa sociedade, porque aquilo que aquela experiência vai levar como informação para a consciência maior, como experiência. Como experiência. Por isso que nós sejamos bem e façamos bem o que nós somos e o que nós viemos programados para fazer. Essa é a sabedoria. Um outro assunto que eu gostaria de passar. Meditem. Meditem. Introspectem, pelo menos 5 minutos todo dia. Se não desse, quando acordar, quando for dormir, isso independe. E não independe também a forma como a meditação vai ser feita. Busquem esse eu superior, para que cada vez mais essa conexão se faça presente. E como já diz o oriental, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Quem é o mestre? É o eu superior dele mesmo. Mas para isso, nós temos que elevar a nossa consciência para cada vez mais essa conexão se faça presente. Esse eu superior, essa mente subjetiva, ela precisa ser trabalhada. Igual aqueles que vão na musculação, fazem um exercício para aumentar a sua capacidade respiratória ou muscular, essa mente subjetiva precisa ser trabalhada. Ela precisa ser cada vez mais trabalhada para que essa conexão cada vez mais se faça presente. Até que chegar um ponto, como o Divino Mestre dizia, eu e o Pai somos um só. Quem é o Pai? É a mônada. No caso dele, que é um avatar, é a própria mônada. Bom, nós temos toda essa sabedoria nesses livros, os Papiros Sagrados de Hermes. Nós agora fizemos a tradução para o espanhol e para o inglês. Nós disponibilizamos, nós sabemos do momento da crise, nós nunca tivemos interesse em vender o livro. O meu interesse dos meus irmãos que atuam no nosso trabalho é ampliar a consciência. Colocamos também no nosso site, gratuitamente, os livros para que vocês possam baixar em PDF, como tem na Amazon
os papiros sagrados de Hermes. E temos o livro físico, que aí vocês me mandam um e-mail. Quem quiser o livro físico, nós vendemos também. Mas eu, de antemão, já digo, toda essa sabedoria está disponibilizada no nosso site, que eu vou mostrar em seguida. E nós arcamos com o custo da tradução para o espanhol, para a tradução do inglês, porque as Américas é o ponto fulcral do início da sexta raça raiz, ao término da raça ariana para a raça americana. E precisamos expandir essa consciência. Esse livro, Papiro Sagrado de Hermes, eu antecipo, não é um livro fácil, como a filosofia hermética não é, mas é nesse momento de abertura, como o venerável Mestre Acron disse em 20 de janeiro de 2003, no ritual que ele fez com nós, eu e mais 2 pessoas. Chegou a hora de desenterrar a sabedoria que a Fraternidade Branca ocultou nas areias do deserto do Egito. Bom, temos aqui o Papiro Sagrado de Hermes. Aqui uma sinopse do livro, ou seja, a sabedoria ou ciência de vida originária da extinta Atlântida e ensinada nas escolas iniciáticas. Tem o livro aqui. Nós temos do país do Egito. Aqui nós temos a ciclo dos ciclos de Ra. A história. Vocês viram aquele gráfico com 3 famílias espiritual, onde nesse livro estão narradas as histórias das nossas famílias espirituais. Nesse livro, com um aspecto maior para a terceira família espiritual. Então, nós temos aqui, a autora dá um salto de 5.000 anos atrás, desvelando os costumes de uma civilização que até hoje intriga os pesquisadores por seu legado e grandes obras. Proporciona ainda diversos ensinamentos do pai espiritual, o venerável Mestre Acron, disponível em português e espanhol. Aí tem a história nossa, que eu já me vi nessa história desdobrado, sem nem saber que pertencia a esse raio monádico, Acron, que posteriormente eu vim descobrir. Esse livro aqui, da segunda família, aquela de São Francisco, também há 5.000 anos atrás, onde ele narra a vivência da segunda família, entremeando a narrativa, os autores vão estudar a estruturação política e outros aspectos daquela época. Na segunda parte do livro, foram legados alguns ensinamentos preciosos sobre o Antigo Egito, tais como o povo, o poder judiciário, exércitos, arte, medicina, entre outras coisas. Aqui nós temos o nosso site. É o Filosofia Hermética, www.filosofiahermetica.com.br. Esse é o nosso site. Tem outros livros disponíveis em PDF. Quem quiser comprar o livro, entre no contato e mande um e-mail que nós vamos fornecer o livro mediante, aí sim, uma aquisição. Quem tiver dificuldade, não tem dinheiro, pode baixar os livros free, sem custo, em PDF para ler. O importante é, como disse o mestre, chegou a hora de abertura, para as pessoas entenderem a sabedoria hermética. E um último pedido que eu faria para vocês. Toda vez que vocês olharem uma live ou de alguém, façam uma reflexão, inclusive nessa que eu vos falo, a lógica do que está sendo dito, a estrutura do que está sendo apresentado, para que vocês não entrem em alguns aspectos que não são verídicos. Estudem. Estudem. Eu sei que agora é difícil. Essa é a razão das lives, mas cada um de nós temos que fazer a reflexão naquilo que estamos ouvindo. Não acreditem em pertencimentos. Eu estou nesse grupo, eu pertenço a algo superior. Não pensem assim.
Pense assim: eu preciso cada vez mais buscar o meu crescimento espiritual, o meu desenvolvimento. Com quem? Com meu pai e mãe espiritual, aquele que está dentro de mim. Vocês estão entendendo agora? Porque sempre foi dito, tudo está dentro de vocês. Tudo está dentro de vocês. Isso já foi dito há milênios. Todas as linhas, as escolas iniciáticas mencionam isso. Só que isso era restrito a essas escolas iniciáticas. Agora não é mais. É para ser aberto. Estou tentando ser o mais simples na explicação pelo ineditismo desse assunto, que ele existe uma complexidade muito maior, que forma o ser humano, mas dentro do que eu queria mostrar nesse momento, eu me sinto satisfeito se as pessoas entenderem que elas estão no processo de formar uma consciência maior. Essa consciência maior também forma uma consciência maior. Como as consciências planetárias, os kumaras planetários, são parte do logos solar. E essas civilizações que estão no nosso sistema solar são aquelas que interagem na maior parte do tempo com o ser humano, porque foram elas que trabalharam na elaboração do projeto humano. Isso, em outra ocasião, nós podemos entrar nesse detalhe. Temos aqui também o nosso Facebook, o Filosofia Hermética, tem diversos ensinamentos ali, diversos. Eu sugeriria vocês entrarem, porque ali está mais sintético. Tem a Filosofia Hermética com essa logo do Ouro de Ouros e essa estampa, Filosofia Hermética, através do @Filosofia Hermética 2017, e temos também no nosso Instagram. Nós estamos dando as ferramentas para que aquele interessado em estudar e se aprofundar comece a se posicionar e se adentrar a essa sabedoria. Uma das coisas que nós pensávamos, o que ser feito? Que o mestre não nos disse, faz isso ou aquilo. Ele deixou aberto. Então eu, inclusive, tive uma série de dúvidas do que deveria ser feito. E nós estamos trabalhando em disponibilizar para todos, de graça, ou quem quiser comprar, para que os pais espirituais de cada um os conduza a buscar esse conhecimento, essa sabedoria. Lembrando que somente com a sabedoria o ser humano conseguirá levantar e caminhar. E aquele ser humano que faz as 3 perguntas: quem eu sou, de onde venho e para onde vou, esse já está no caminho. Muitos ainda não estão nesse caminho. E esse momento de transição planetária é um momento para aqueles prontos que comecem a caminhar e a se colocar, se posicionar naquilo que estão fazendo, no seu dia a dia, nas suas vidas, como algo de extrema necessidade e importância. Nem só de reis e rainhas esses seres trabalham. Nem só como reis e rainhas esses seres trabalham. Eu gostaria agora de encerrar, então 19h58 praticamente, abrir para que vocês possam perguntar, porque existe uma novidade, um ineditismo, mas eu acho que eu pude ser o mais claro possível no que nós queríamos passar. Depois eu mostraria os livros físicos, como eu mostro aqui, os papiros sagrados de Hermes, para quem quiser, o A5000 ciclos de Ra, aqui, o verde, e o outro A5000 ciclos de Ra, ou há 5.000 anos atrás.
e tem outros, são 7 livros. Agora, esses livros não foi feito um processo mediúnico. Foi, na verdade, a própria autora acessando o seu eu superior. Foi dessa forma que essas informações de 5.000 anos atrás, para quê? Para que essa terceira família, que iniciou o processo de transferência da sabedoria do venerável Mestre Akron para o ser humano, pudesse ser posicionada e que elas pudessem entender o que ocorreu há 5.000 anos e por que agora estão fazendo como nós estamos agora como a primeira família, encerrando uma etapa, já que a segunda já fez a sua contribuição e a nossa primeira família, como a neutra, encerrando o processo missionário que o venerável Mestre Akron recebeu. Como ele dizia, Akron, que é uma síntese dessas 3 famílias também, disse, Akron não designou os filhos nessa missão. Ele foi designado com os filhos, pelo venerável Mestre Osorapis, ou o que a teosofia chama de Sanat Kumara. Aí a gente teria que entrar em outro aspecto. Me coloco à disposição agora da explicação ou de qualquer pergunta que quiseram fazer. Wanderley, eu estou tão confuso agora que não tenho a primeira pergunta. É muita informação nova que chegou através da sua palestra, né? Mas eu vou baixar o livro depois para me preparar para a próxima live sua para te fazer as perguntas. E Wanderley está se coçando aí. Wanderley, quantas perguntas você já tem aí para o nosso amigo aí, Ademar Carvalho? É sensacional, muito esclarecedor. Eu já havia assistido alguns vídeos falando exatamente sobre este assunto, tá? Mas confesso que eu ainda estou perdido. E eu acredito que muitas das pessoas que aqui assistiram, né, embora estejam parabenizando pela palestra, também estariam perdidos com todas essas informações. Pessoas aqui dizendo que já estão, inclusive, estudando o livro, o livro que foi aqui indicado. Mas eu gostaria de fazer algumas perguntas, né, com relação às dúvidas que foi falado aqui. E talvez até o fosse a repetir alguns trechos para melhor entendimento. Tá bom. Na realidade, quantas encarnações são necessárias para completar a sua mônade? O número total de encarnações é 868. Mas isso por que esse número? Todo número, porque tudo no universo é matemático. É um número maior, mas pode ser menos. Esse é o número máximo. Porque o universo ele trabalha matematicamente. Tudo tem uma fração. Esse é o número máximo, que são 800, mas pode ser menos. 868. Mas não é a personalidade Wanderley. São de toda a família. Entendeu? As encarnações. E o número de encarnações, um ser humano, eu não queria entrar nesse detalhe agora, ele tem 4 personalidades. Mas eu não queria entrar agora. Somatório de todo o grupo seria 868, no máximo, com o programa maior máximo da mônada. Depois de atingir esses números, o que acontece com a consciência? Vai para outro orbe? Excelente pergunta, Alexandre. O que acontece é o seguinte: a não se completar uma determinada experiência dentro desse sistema, esse sistema solar ele é recolhido e é desdobrado pelo Logos solar um próximo sistema onde essas que não conseguiram completar vão iniciar o trabalho lá e naturalmente serão os preceptores daqueles novos, daquela nova humanidade que vai se formar. Vou dar um exemplo aqui. A teosofia menciona muito, por exemplo, os píteres lunares. O que são os píteres lunares? Isso está na doutrina secreta. São os pais e mães que vieram da Lua. O sistema lunar encerrou.
Quem não conseguiu completar lá, esse sistema não existe mais. Eles vieram naturalmente para a Terra. Então, eles são extras em relação ao ser humano da Terra. Mas, naturalmente, são mais antigos e passaram a ser os preceptores do ser humano da Terra. Por quê? É um trabalho conjunto. Eles precisam completar as suas experiências e o próprio programa utiliza-se deles para que eles ensinem aquele novo ser humano formado que veio do animal, se individualizou como ser humano, ele passa a ser um preceptor desses novos seres humanos. Ou seja, há um casamento de uma humanidade mais antiga, encarnada, e uma humanidade que inicia o processo. Todo o universo funciona assim. Haverá sempre um professor e sempre um aluno. Para aquele que não completou, ele acaba tendo o ônus de encarnar nesse novo sistema e esperar o desdobramento desse novo sistema para que ele complete o seu trabalho que não foi completado no seu sistema de origem. Ficou claro? A Lúcia Mergulhão, que faz uma pergunta, que seria minha pergunta. Tá? Onde está o meu eu? O meu outro eu? Os meus outros eus? Bom, a Bíblia fala um detalhe que é uma realidade. Nós só vivemos uma vez. O Ademar, o Vanderlei, a Lúcia, o Alexandre, nós só vivemos uma vez. Então, agora vamos entender, eu vou dar um exemplo simples. Quando o espírito reencarna, mas o Ademar, o Vanderlei, a Lúcia só vive uma vez. Quando essa experiência se finaliza, o espírito é como se fosse um grande HD, ele recebe aquela personalidade que fica armazenada ali e ele condensa aquela experiência e desdobra o novo holograma do ponto onde aquela personalidade parou, para que uma nova mente concreta tenha uma nova experiência. Então, o ser humano, o que ele é? Ele é uma mente subjetiva sempre, mas a cada encarnação uma mente concreta nova. Por isso que há o esquecimento no processo da encarnação. Só que, conforme a evolução se dá, essa mente concreta vai ficando alargada, dando passagem para a mente subjetiva. E nós estaremos, ao término dessa vida, vivos dentro desse HD, a qual essa nova personalidade desdobrada pode ser acessada a qualquer momento, desde que haja uma razão maior do espírito de fazer presente aquela vivência. Não sei se ficou claro ou se ficou confuso. Por isso que nós Ademar, Vanderlei, Lúcia, Alexandre, o Ademar, que nasceu no Rio, em 1964, isso não se repete mais. O que vai se repetir é um desdobramento do ponto onde eu parei. Onde eu parei, inicia-se um novo programa. E eu vou ficar vivo, como todos nós, dentro dessa mente subjetiva espiritual. Vivo lá, no campo espiritual. Por isso que a Bíblia fala, o ser humano só vive uma vez. Está certo. O programa é assim que funciona. Mas isso foi mal interpretado. O espírito desdobra vários hologramas. Mas no caso, digamos que o seu trabalho não tenha sido terminado. Você pode estar programado para terminar em próxima reencarnação? Sim, mas não vai ser o Ademar, vai ser o Pierre, vai ser o Antônio, que nasceu em Manaus ou nasceu na Alemanha, não é mais o Ademar. Na verdade, é uma continuidade, mas não é mais o Ademar. O Ademar ele é próprio, é uma mente concreta. Ele nasceu no Rio, em 1964. O que vier depois não é a mesma coisa. É algo que começa do ponto onde eu parei.
ou desdobramento de mim e de todos aqueles que me antecederam. Por isso que o rito de homenagearmos os nossos ancestrais tem a ancestralidade da família carnal, mas tem a ancestralidade das minhas encarnações anteriores. Se hoje eu estou conseguindo explicar determinadas coisas, é porque as minhas encarnações anteriores, ou seja, a minha linha evolutiva, já vem trabalhando com espiritualidade há muito tempo. Aquela que foi um sacerdote, aí faz de novo. Não é mais aquele sacerdote egípcio. Não é aquela sacerdotisa, aquela pitonisa. É a Lúcia, por exemplo. A Lúcia não é mais a pitonisa, mas ela é uma continuidade daquela pitonisa. Deu para entender? Por isso que todas as linhas evolutivas falam que nós temos uma mente concreta e uma mente subjetiva. A mente subjetiva espiritual é sempre a mesma. A mente concreta é a encarnação, a personalidade. Ou, como diz a Cabala, temos a mente solar e lunar. Ou a mente concreta, a mente material, subjetiva, objetiva, a mente concreta, a mente abstrata, a mente solar, a mente lunar. Todas elas falam isso, porque a mente concreta ela é sempre uma nova. E a mente subjetiva, solar, ela é sempre a mesma. Então, ela vai se alargando conforme a experiência de cada encarnação. É um detalhe que é importante a pessoa entender, que não é ela que voltou, não é o Adhemar que voltou, é algo que começou do ponto onde o Adhemar parou. Ou o Vanderlei, ou a Lúcia. A mente, nós, na verdade... Mas nesse caso, não seria um processo de controle do Adhemar? Ou seja, o Adhemar ele vai funcionar, ele tem a obrigação de fechar um determinado circuito. Então, para isso, ele vai ter que ter 5, 6, 7 reencarnações. Então, você já não estaria programado para isso? Sim. Ô, Vanderlei, a sua pergunta foi excelente para eu dar um adendo agora. O único ser real é a mônada. O programa é dela. Nós somos só fragmentos, expressões da mônada. Então, nós temos uma tendência de achar que nós somos o último bolacha do pacote. Mas, na verdade, o ser real é aquele que eu mostrei na live, a mônada. Nós e toda a nossa família espiritual somos hologramas da mônada. O ser é a mônada. O programa é da mônada. O Adhemar é apenas uma ferramenta da execução do programa. Não sou eu, todos nós. Aqui no canal a gente pesquisa vidas extraterrestres nos visitando aqui no nosso planeta. Como é que você explica, através da sua filosofia, os extraterrestres que estão aqui entre nós? Bom, excelente pergunta, Alexandre. Isso aí eu poderia, em uma outra ocasião, fazer outra live. Ocorreram 3 sistemas planetários, vou ser bem assim, anteriores a esse. Isso é muito importante, isso aí, que nós vamos entrar mais um pouco da filosofia hermética que precisa ser aberta. 3 sistemas planetários anteriores a esse. O primeiro sistema teve uma experiência humana, de uma humanidade, não é uma humana como a nossa, se deu em Mercúrio. O sistema subsequente, o sistema planetário subsequente, teve uma experiência que teve uma humanidade em Marte. E o último sistema desses 3 teve uma humanidade que fez a sua experiência dentro desse processo na Lua, que não é essa Lua que nós vemos hoje. A Lua não é a Lua que eles fizeram a sua experiência, não existe mais. Bom, essas 3 humanidades, os seus entes avançados, porque tudo é tríplice no universo. Tem sempre o avançado, o mediano e o atrasado. Os avançados dessa humanidade se encontram
no interior da Terra e formam os 3 mundos subterrâneos de Shambhala, Agartha e Duat. Por isso que os egípcios mencionavam muito aquela civilização. Vamos pôr Duat. Como eles eram, naqueles primórdios, oriundos daquele sistema planetário, ainda cumprindo etapas que precisavam ser vividas, eles diziam que iam para o Duat. Bom, os medianos dessas civilizações estão aonde? Em Saturno, os de Mercúrio, os de Marte em Júpiter, e os lunares medianos estão em Vênus. Reparem que são planetas mais etéreos que o planeta Terra. Bom, aí ficou a dúvida. E onde estão os atrasados? O Mercúrio não tem mais atrasado. E os atrasados? Se você pegar os anjos caídos, os Kumaras que caíram, que é mencionado na literatura antiga, no livro de Enoque, você pegar os 2 Kumaras caíram, parte deles, não é o Kumara inteiro, que foram os de Marte e os da Lua. O que aconteceu com essas humanidades? Elas encarnaram como seres humanos. E ainda hoje, seres oriundos, atrasados do sistema planetário lunar, estão terminando as suas experiências. Por isso é que eu falei no início daqueles que fazem a pergunta: quem eu sou, de onde venho, para onde vou? Há uma chance, não cabe a mim nominar, não tenho essa condição como personalidade, mas muitos que estão fazendo essas perguntas são oriundos, principalmente do sistema lunar, atrasados desse sistema, porque dentre esses atrasados existem os atrasados avançados, os atrasados medianos e os atrasados. E esses atrasados são os cientistas, os grandes músicos, os grandes políticos, fazendo seus trabalhos ainda de orientação para a humanidade da Terra. Por isso é que existe uma diferença de frequência. E esses seres não têm o DNA exatamente igual ao do ser humano da Terra. A diferença evolutiva se encontra dentro do DNA de cada ser extraterrestre que está fazendo esse trabalho. Aparentemente, em forma, são iguais ao ser humano, mas existe um aspecto mais evoluído, como nós podemos dizer Yogananda, podemos dizer um Chico Xavier, um Beethoven, um Mozart, tudo isso é extraterrestre. Não é oriundo ainda da humanidade da Terra, fazendo seus trabalhos de orientação necessários para o ser humano galgar a sua posição no próprio planeta Terra. Agora, podem ter ainda alguns outros seres degradados aqui, podem ter. Aí eu não saberia dizer, mas que respondem a essa hierarquia planetária, sim. Mas pode ter alguma outra civilização degradada, mas que responde aqui a essa triplicidade. Porque tudo no universo é feito dentro de um comando, dentro do ordenamento. Não existe nada aleatório. Por isso que quando nós nos mencionamos muito sobre extraterrestre, nós temos que observar o que foi dito por vários desses seres, como Chico, que, se não me engano, ele menciona que foi numa lua de Júpiter, como Geoffrey Hodgson, que menciona as hierarquias do sistema solar, e vários outros que mencionam muito a Blavatsky, os espíritos lunares. Eles mencionam muito o nosso sistema solar, porque a quem cabe a essa hierarquia a evolução do nosso planeta atual. E por isso que as civilizações antigas mencionavam tanto o planeta Vênus, a estrela do amanhã. Isso é dito pelos astecas, mas por quê? Como dessas 3 humanidades são a mais atrasada, é ela que mais interage
através de discos voadores, tudo com a humanidade da Terra, porque a frequência vibracional deles é menor e, com isso, tem um encargo maior de fazer o acompanhamento junto aos seres humanos da Terra. Só para fechar essa ideia, tem no livro Os Papiros Sagrados de Hermes, o mestre Agron diz isso. Muitos daqueles médiuns que falam que estão canalizando de outros sistemas, estão canalizando do próprio interior da Terra, que a mente concreta distorce e acha que estão vindo de outros sistemas. Mas a maioria vem do próprio interior da Terra, médios extraterrestres que estão encarnados. É só um detalhe para esclarecer isso aí. Boa noite. Tesla e Einstein. Extraterrestre. Não tem isso nenhum. Não tem, o ser humano não tem essa condição. O ser humano da Terra ainda não tem essa condição. Não tem essa condição. E Vanderlei? É isso que eu estou dizendo, Vanderlei. Muitos de nós que estamos nessa busca somos atrasados desses sistemas de origem. Por isso estamos ligados nessa busca. Mas não cabe a mim classificar ninguém, nem entender, não dizer A, B e C. Eu não tenho essa condição de dizer quem é quem nessa história. Mas muitos já estão... porque esses pais espirituais também tomam formas humanas de tempos em tempos. Então, muitos de grandes cientistas são pais espirituais, que comparecem como ser humano, a pessoa olhando, é um ser humano como outro qualquer, mas, na verdade, ele é uma síntese de algo maior. Você falou exatamente que são vários mundos do nosso sistema solar. Sim. E eu queria fazer uma comparação com a história dos Anunnakis, das tábuas dos Sumérios, que, na realidade, é o conhecimento mais antigo que nós temos sobre uma civilização. E eles já descreviam esses seres que vinham do céu. Tá? Em que ponto ele faz parte desse processo, já que existe uma ideia de que está tudo programado e que eles aqui vieram e fizeram não a criação do homem, mas a evolução do homem? Na verdade, essa é uma pergunta que tem uma complexidade que eu não saberia responder na sua integralidade. O ser humano é uma necessidade, que eu acredito que seja, esse é o meu ponto de vista, agora não é do mestre, meu ponto de vista, é uma necessidade, dentro de um processo de aprimoramento da própria consciência galáctica, e já estava tudo dentro de um programa maior. Agora, o programa, uma vez até eu fiz uma live, mas como o programa pode dar errado? Por que o programa pode dar errado? O final do programa, a divindade, ou o logos solar, vamos considerar que a divindade para nós é o Sol. É a deidade que comanda esse sistema. O Sol também se reporta a um Sol maior, que é Sírius, mas ainda é outro assunto. O programa maior é o programa solar, nosso. Então, ele vem com essa... Ele já tem a programação final do que ele quer. Vamos considerar que isso o arquiteto maior já fez. Agora, como é que ele vai elaborar o que a planta do arquiteto está feita? Pode sofrer desvios. E é essa caminhada que nós estamos fazendo. O programa futuro, ele já está elaborado aonde a consciência maior espera chegar. Isso já está feito com uma planta de arquiteto. Agora o mestre de obra e o engenheiro está construindo para chegar naquela planta, para chegar naquilo que foi planejado. É isso que está sendo elaborado, mas a planta final já está elaborada. Deu para entender a diferença? Então o que está sendo colocado aqui é o seguinte: nós temos o que nós queremos alcançar, mas o caminho que é feito para chegar neste local, nesta posição, o seu objetivo final
é que está ainda a ser construído. Isso. Resumidamente, seria isso. E nessa construção, precisam desses preceptores fazer ajustes de acordo com as leis universais, principalmente a de causa e efeito, para fazer os acertos para chegar ao objetivo que eles querem que chegue. Por quê, Vanderlei? Essas três humanidades, elas não tinham uma estrutura molecular atômica como a nossa. Porque se tivesse uma estrutura igual, não teria sentido fazer uma experiência igual. Eles criaram algo que para eles também é um aprendizado. Vamos tentar dar um exemplo aqui. Eu crio um robô. Esse robô recebe um espírito. Eu não sou um robô. Aí eu começo a ver como é que o robô se comporta. E começa a fazer os ajustes. Não, ele pega uma chuva, dá uma pane. Então nós temos que consertar isso aqui, consertar aquilo ali. Na verdade, nós, como seres de carne e osso, nunca fomos robô. Mas nós criamos o robô. E para isso nós vamos ajustar essa, entre aspas, nova humanidade para que ela atinja o objetivo que nós queremos no futuro. Mas ela vai fazer uma experiência que não foi a experiência que essas três humanidades tiveram. Eles tiveram outra experiência, com outras estruturas atômicas, mais sutis. Então, agora, eles criaram uma estrutura mais densa para que essa experiência, que os egípcios chamavam de Fitá, a fraternidade branca espiritual extraterrestre, Fitá, a humanidade terra. Essas duas experiências se unam, dando uma experiência, uma consciência maior, um aprendizado maior para o próprio Logos solar e aqueles que estão acima dele. Porque se fosse igual, não haveria sentido algum. Seria um repeteco. E o universo não trabalha, ele trabalha com economicidade de energia. Uma das coisas que o Mestre Acron fazia, ele disse para Maria Lúcia, ou Zornai, assim, ele não mexia um dedo que não tivesse uma razão de ser. E ele dizia, a coisa mais importante no universo é a energia. A moeda de troca no universo é a energia. Então, tudo tem uma razão de ser. Fala, Jean. E os animais, como é que fica nessa história? Os gatos... No próximo sistema solar, eles serão alçados a uma posição de uma humanidade. E o ser humano da Terra, entre outras funções, será um dos seus preceptores, um dos seus orientadores. Agora, como vai ser essa humanidade? Eu desconheço. Mas esse é o programa. Vai andando a escada rolante. Ela vai vindo, e os animais vão se individualizar. Como é que se dá isso? Eu desconheço. O processo tem seus segredos, ele vai ser individualizado, e o ser humano será o preceptor do que são esses animais hoje. Como o ser humano atual está sendo orientado por humanidades que vieram antes. Então não tem divino ou humano. Todos são filhos de Deus. O que tem é o mais antigo e o mais novo, o mais moderno. É só essa a diferença. Todos são ligados a essa divindade. Na ufologia, a gente pesquisa várias raças, inseitoides, reptilianos, andromianos, entre outros. Seria... Olha, todo o universo ele é recheado de vida, consciência. Mas, de acordo com a própria filosofia hermética do venerável Mestre Acron, eu desconheço essa forma de vida dessa forma. Então, eu não me atreveria a falar que vem de tal lugar ou aquele outro, não avançaria nesse ponto. Agora, podem haver a humanidade lunar, ela tinha uma estrutura física diferente da humana. Pode haver uma interpretação diferente no livro branco, tem. Esse livro, Há 5.000 ciclos de Ra, como eram os seres lunares. Não é igual ao ser humano da Terra. Pode ser uma interpretação de uma dessas humanidades
e aí se acha que vem de tal lugar e não vem, não sei. Mas como isso não foi dito pelo venerável mestre Acron, eu não me arriscaria a mencionar sobre essa humanidade dessa forma. Então, seria errado nós falarmos que os extraterrestres que hoje estão nos visitando, de qual for a sua forma, são exatamente o nosso futuro? Sim, seria errado. Não é o nosso futuro. Se nós fôssemos para ser iguais a eles, não teria sentido essa experiência. Não teria sentido. Seria fazer o mesmo, mais do mesmo. O ser humano vai completar algo. E não ele ser igual a outro. Não teria sentido. Até a estrutura energética do ser humano é diferente. Por isso seria por isso, talvez, que eles estariam vindo para a nossa Terra para conhecer um pouco mais dessa nossa estrutura? É possível outras raças virem, mas elas comparecem mediante uma autorização dessa hierarquia que comanda o planeta Terra, e mesmo o Logos solar. Não vem de uma maneira aleatória, a hora que quer, quando quer, não funciona assim. Existe um programa que precisa, e responsabilidades a serem respeitadas, porque existe uma responsabilidade dessa humanidade com relação ao ser humano. Que podem ter visitas, sim, claro, mas que comparecem mediante uma autorização. Nada acontece na Terra que não seja autorização dessa hierarquia. Pode acontecer muita coisa, mas tem uma autorização. Nesse caso, observando tudo que foi falado aqui hoje, como explicaria, por exemplo, dentro desse contexto, a atual guerra entre Rússia e a Ucrânia? Ela estaria prevista, ou seja, é necessário que ela exista? Não, eu não acho que nem tudo é Maktub, Vanderlei. Eu acho que isso aí pode ter, um detalhamento, pode ter as condições criadas para um evento dessa natureza. Não acho que isso tudo esteja escrito. Não acho que funcione assim. Pode acontecer, você está previsto fazer esse canal, Vanderlei. Aí você resolve, em determinado momento, não vou fazer. Tanto que, na história do Chico Xavier, nós olharmos bem, o Emmanuel é o pai espiritual do Chico. O Emmanuel é o pai espiritual do Chico. Ele chega e fala, é o seu eu superior. Ele chega e fala, Emmanuel, eu gostaria que você escrevesse um livro. Aí ele escreve. Agora vamos escrever mais 5 livros? Aí ele escreve. Aí eu sei que nesse aumento, ele chega quando ele chega em 49 ou 50 livros, o Chico fala, bom, e se eu não quiser? Aí o Emmanuel fala assim, serás recolhido. O que ele vai ser recolhido? Ou seja, vai para o campo espiritual. Por quê? Dentro da programação do eu superior do Chico e da sua mônada, existia a necessidade do cumprimento daquela missão. Se ele não fizer, outro vai ter que fazer. Se ele não fizer, ele é recolhido, para que outro faça. Mas ele tem o direito e o livre-arbítrio de dizer não. Se até os extraterrestres caíram, fizeram no passado guerras, derramamento de sangue, essas humanidades que eu mencionei, essas duas principalmente, os lunares, em pouco número, os de Marte, que eu acho que agora não tem mais, agora o que tem é lunar, fizeram guerras, está isso no Mar Barata, mencionado isso. Então, se até eles decaíram a esse ponto, então você pode dizer, não, Vanderlei, você tem um trabalho de desenvolver ufologia e tudo, você vai chegar no momento e falar assim, não eu quero montar uma empresa de cinema e quero fazer cinema. Não quero fazer nada disso. Você tem esse direito. Tanto que quando eu e mais meus 2 irmãos,
nós fomos perguntados, vocês aceitariam continuar esse trabalho? Nós aceitamos. Já existia um pré-acordo, digamos, no campo espiritual, mas depois que você encarna, o livre-arbítrio é respeitado. Você pode dizer, não, eu não quero. De modo geral, você já estando linkado ao seu eu superior, você acaba cumprindo. Mas nem pode acontecer de não cumprir. Você chegar lá nos 10% e falar, não vou fazer. Isso pode ocorrer. E depois você, passado 10 anos, você resolver voltar. Não, agora eu quero desenvolver isso e tal. Isso é possível. Aí, muitas vezes, eles te dão uma sobrevida. Você ia morrer com 80 anos, você morre com 85, por você terminar aquilo que era o que você deveria fazer naquela encarnação. A coisa não é fechada. Você vai fazer, nós temos, a nossa mente concreta, personalidade, tem o direito de escolha. Por isso é que a gnose, quem conhece a gnose, fala, e as personalidades soltas? Ele dá um outro nome. As personalidades, eu esqueci agora o nome que eles mencionam, mas mencionam dessa forma. E todo o livre-arbítrio nesse nosso universo, ele é respeitado. Ele é feito com essa programação, de nós respeitarmos o livre-arbítrio. Wanderley, chegada a hora, já estourou já em meia hora, temos aí espaço aí para mais uma pergunta. Eu vou fazer uma pergunta que eu tenho visto em outros canais e que falam sobre o número de raças raiz. Na realidade, quantas raças raiz nós existem, ou que ponto da raça na raiz nós estamos nesse momento? São 7 raças raízes. Mas essas raças raízes não tem nada a ver com cor de pele, é estado evolutivo. No momento, nós estamos terminando a raça ariana. Reparem que como é permeável os assuntos de espiritualidade, ufologia, aqui nas Américas. Na Europa você tem isso, mas reparem como lá já está mais cristalizado. Repare como isso, não importa se é na Argentina, na Bolívia, no Chile, no Brasil. Olha como é que nós somos ecléticos em relação a essas informações. Reparem como a Europa ela é cristalizada. Por quê? A raça indo-ariana ela está nos seus momentos finalísticos e a raça americana está no seu momento de crescimento. Esse momento, há as Américas ainda estão num estado evolutivo, de modo geral, civilizatório, atrasado da Europa. Por quê? Uma decai e a outra sobe. Então, ela começa a subir. Mas, ao final da sexta raça raiz, nós estaremos muito mais à frente do que a raça indo-ariana chegou. Do que ela chegou nesse momento atual. E depois nós vamos para a raça africana, e são só terminologias, vai haver uma sutilização cada vez mais do ser humano, no seu aspecto, as suas ondas evolutivas. O planeta trabalha com ondas evolutivas. Só que, aí eu teria que entrar num detalhe de sub-raça. A cada raça raiz subsequente, você reduz o número de sub-raças. Mas aí eu teria que mostrar o gráfico e tudo. Ou seja, o tempo que a Terra tem agora para finalizar o programa, ele é muito menor do que já foi no passado. Por isso aqueles seres ditos na Bíblia viviam 1000 anos, porque o tempo era mais alongado. E o tempo hoje ele é muito mais encurtado, ele é muito mais comprimido. Porque o programa já se encaminha. Nós estamos terminando a quinta para a sexta. A sexta raça vão ter 2 sub-raças. E a sétima, uma sub-raça. Porque ela já aproveita as experiências da primeira, da segunda, da terceira, da quarta, da quinta e da sexta. Ou seja, essas 6 sub-raças vão completar a sétima. E a sétima vai ter uma sub-raça. O tempo muito mais alongado. E depois, a 8ª coisa, que é o fecho, síntese de todo esse programa.
Por isso se diz que o 7 é o número divino por excelência. E o 8 é o número mais perfeito, mais perfeito. Porque a síntese, dentro do que eu expliquei inicialmente, é a síntese do programa. Dentro da filosofia hermética, um triângulo não são 3 coisas. Um triângulo são 3 coisas, mais a quarta coisa, que é a síntese, que é a própria figura do triângulo. E isso é a sabedoria hermética, sabedoria das escolas iniciáticas, que eu estou agora traduzindo de um modo mais mastigado para as pessoas pegarem algumas nuances de compreensão quando começarem a ler outros livros e vão começar a entender essa correlação. Não sei se me fiz claro. Claro que sim. Ademar, eu só tenho que agradecer ao seu tempo, ao tempo aí do nosso amigo também, o Vanderlei, e as pessoas que nos assistem aqui nesse domingo, às 20h39. Ok? Gratidão aí por tudo que você nos trouxe, e você já está convidado para o próximo evento online aqui, que nós faremos. Tá bom, agradeço. Okay? É um prazer estar participando. Muito bom. Não esqueçam de dar seu like, se inscrevam no canal. Nosso canal aqui tem várias informações ufológicas e espirituais também, com palestrantes renomados, nacional e internacional, né? E, Vanderlei, as suas considerações finais. Não é pergunta não, viu, Vanderlei? Considerações finais. Nenhuma. Ele gosta de perguntar. Eu só quero agradecer realmente a Ademar, que foi muito gentil, né? Deu uma palestra aqui muito interessante. É complexo o que ele falou, tá? Sim. Eu tenho acompanhado e realmente eu me sinto ainda não capacitado de conseguir entender todos esses processos, mas é uma coisa nova que está surgindo, tá? As pessoas aqui estão agradecendo, deixando a gratidão pelo conhecimento passado pelo Ademar, e só esperar o nosso próximo fórum, que será o 5º fórum online de ufologia espiritual da Brafonet, que será em breve, e lembrando que estamos já com as inscrições abertas, são pré-inscrições. Presencial, né? Hã? Para o nosso evento presencial aqui em Recife. Para o nosso evento presencial no 2º semestre. Tá? E talvez, quem sabe, nós possamos trazer o Ademar para dar uma excelente palestra aqui na nossa cidade. Agradeço. Já está feito o convite, se nós assim conseguirmos realizar, né? Porque temos ainda esse problema, né, da dúvida da pandemia, mas estamos exatamente vendo essa possibilidade. E gostaria de agradecer a todos, lembrando que não deixe de deixar o seu like, fazer a sua inscrição, convidar os amigos para o canal, tá? É muito importante para nós. Já tem mais de 2.000 inscritos no canal, né? Vamos ver se nós chegamos até o final do ano com 10.000 inscritos no canal. Né? Muito bem. Então, vamos fazer força para que isso aconteça. Tá? Vamos trazer pessoas, palestrantes de peso, como foi o Ademar agora, no dia de hoje. Agradecer mais uma vez a todo mundo. Desejar a todos vocês uma excelente semana e até a próxima. Alexandre, obrigado. Ademar, mais uma vez, obrigado. Boa noite a todos aqui presentes. Ademar, nos vemos depois. Vanderlei, a gente se fala. Muito grato.